O secretário estima um PIB de 5% em 2019. Em áudio e vídeo, Marcelo Matos. Olá. Futuro secretário de Produtividade e Emprego prevê PIB de 5% no Brasil em 2020. Carlos da Costa estará vinculado ao Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes. Nós acreditamos que próximo ano nós podemos crescer 3,5% e depois entrar num ciclo de crescimento sustentado de até 5% ao ano. Isso porque nós hoje temos uma produtividade que equivale a 23% da produtividade norte-americana. Já fomos 40%. Se nós chegarmos a 30%, que não é nada demais, em 5 anos, o Brasil pode e tem direito, e o povo brasileiro merece crescer 5% ao ano. A promessa de abertura econômica preocupa setores industriais, que cobram a reforma tributária para a igualdade de condições competitivas. A posição do governo Jair Bolsonaro, já dita várias vezes, é que nós precisamos de movimentos graduais na abertura comercial, ao mesmo tempo em que nós desburocratizamos, destravamos e reduzimos o peso dos impostos e de vários outros encargos sobre a atividade produtiva. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato, se reuniu com a equipe de transição do governo para lembrar da experiência da gestão Collor. A informação da necessidade de que a gente faça uma abertura de uma maneira gradual, ou seja, onde a velocidade da redução tarifária seja muito parecida com a velocidade que se façam as mudanças, como por exemplo a reforma tributária, porque do contrário, a abertura se torna muito perigosa. O setor eletroeletrônico já teve essa experiência nos anos 90 com o governo Collor, quando praticamente a indústria de componentes no Brasil foi dizimada em função da abertura. Humberto Barbato ressalta que a confiança dos empresários filiados à ABINE é a maior após 8 anos, numa expectativa positiva para 2019. Professor Vila. Há um 5% é muito, né? Sim, vamos torcer. O Brasil já cresceu a taxas chinesas, 12%, 13% ao ano. O Brasil, até o final dos anos 70 do século XX, foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. Ou seja, há condições para crescimento, o país tem as potencialidades. Claro que há um limite para o crescimento, por exemplo, com a questão da energia. Não é energia suficiente se você manter um crescimento de 5%, que eu espero que seja até mais, a partir de 2020, seja 6%, 7%, que eu acho que o Brasil merece. O problema é ter energia suficiente para isso. Daí a importância do Ministério da Infraestrutura, de ter uma pessoa capaz, competente, que consiga construir essas questões, a base de infraestrutura, portos, estradas, né, aeroportos, a produção de energia. São Paulo, por exemplo, não custa recordar, foi muito privilegiado nos anos 50, por excelentes governadores que se preocuparam com a questão energética. Lucas Nogueira Garcês, a sucessão foi Jânio Quadros, depois Carvalho Pinto. Foi a época que foi criada a Celuz, as Centrais Elétricas do Urubu-Pongá, que depois deu origem à CESP, então, não hoje, mas então, Centrais Elétricas de São Paulo, criando as grandes usinas elétricas, foram fundamentais para o desenvolvimento econômico e, além disso, para abastecer os centros urbanos que cresceram como nunca na história do Brasil nos anos final, depois da Segunda Guerra Mundial, década de 50, década de 60 e década de 70, né? É bom lembrar que a partir de 1957 São Paulo passa a ser a maior cidade do Brasil. Por isso que a questão da produção de energia é importante. Quando o secretário diz, olha, o ano que vem é possível crescer 3,5% e 2020 crescer 5%, eu rezo que socorra mesmo, porque o Brasil tem condições, basta realmente ter um governo decente, que tenha uma equipe organizada em termos econômicos, que consiga identificar os gargalos da economia, que o Brasil pode crescer 7%, 8% ao ano, voltar a crescimentos históricos que o Brasil já teve.